Você pode sentar. Graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém, igreja? A noite fria deixou vocês mais preguiçosos? Não, não é? Frio em Pernambuco não existe, né? Então vamos dar uma esquentada. Os louvores serviram para que nós adorássemos o nosso Deus, nos confraternizássemos. E nesse momento, num dia tão especial, vamos ler a palavra do nosso Deus. Se você não pôde acompanhar o quão grandioso foi esse dia, deixa eu recapitular para você. Às 7 horas da manhã, nós estávamos batizando 20 pessoas, dê um glória a Deus. Pessoas que decidiram morrer definitivamente para o mundo e viver exclusivamente para Cristo. Nós hoje de manhã tivemos um culto maravilhoso de adoração, palavra, vidas se converteram. Você pode dar um glória a Deus? Vidas libertas da opressão maligna. Nessa manhã nós tivemos. Pois nós fomos alimentados com uma feijoada maravilhosa. E como nosso Deus não faz a obra pela metade, nós encerramos a noite nos alimentando mais uma vez, alimentando os nossos espíritos, alimentando as nossas almas e nos preparando para uma semana que será de lutas, mas que será de grandes vitórias. Diga amém. Glórias a Deus. A sua semana será de lutas, mas você viverá vitórias. Em nome de Jesus, entendeu? No plural, vitórias sobre a sua vida, no nome glorioso de Jesus. Aí mesmo sentado, abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. E nós vamos trazer uma breve reflexão da parte do nosso Deus, em nome de Jesus. Deixa eu afastar isso. Eu estou brincando perigosamente com a vida, né? Estou gostando de ficar pendurado aqui, ó, de vez em quando. Mas eu sei que vai terminar não dando certo, qualquer dia desse. Mas vamos lá. Até hoje não pode dar errado de jeito nenhum. A mesa está posta. Qualquer outro dia tá bom, né? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga preciso vir ao estudo bíblico. Ninguém disse, todos acharam. Maravilha. Nossos estudos bíblicos, Atos 29, são todas as segundas-feiras, a partir das 7h30 da noite, aqui no nosso templo. A palavra de Deus nos afirma em João 15, do 1 ao 11, o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Versículo 9. Assim como meu Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor.
Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Diga amém. Tem uma palavra que é repetida inúmeras vezes nessas palavras, que quem está falando é Jesus. Se algum irmão puder, pode apagar a luz da nave do templo. Vocês perceberam que palavra era essa? Permanecer. Permanência. E é sobre permanência que a gente quer falar nessa noite. Uma das coisas mais difíceis na caminhada de um cristão, uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida. Não sei se vocês sabem, mas a pandemia revelou famílias fragilizadas e que não tiveram a capacidade de permanecer. Porque nascer é relativamente fácil. Permanecer é muito mais difícil. Mas nós temos um Deus que é tão maravilhoso, que Ele não apenas faz nascer, como faz permanecer, como faz gerar frutos, e como faz se achegar cada vez mais a Ele, e derrama bênçãos sem medidas sobre aqueles que desejam prosseguir e permanecer prosseguindo no caminho do Senhor. Amados, o capítulo 11 do Evangelho de João, até o capítulo de número 21, os últimos capítulos, porque João acaba no capítulo 21, eles acontecem numa sequência de dias muito curto. O intervalo de tempo em que acontece o capítulo 11 de João até o capítulo 21 é relativamente muito rápido, muito breve, muito curto. São os últimos momentos de vida intensa de Jesus na terra, e que ele vai viver coisas e experiências, e João vai relatar fatos extraordinários a respeito de Jesus. No capítulo 11 de João, Jesus ressuscita seu amigo Lázaro. No capítulo 12 de João, Jesus visita esse amigo que agora está bem, está vivo, está com sua saúde completamente restaurada, e ele recebe um jantar maravilhoso preparado por Maria, Marta e Lázaro. A partir do capítulo 13 até o capítulo 18, esse intervalo de 3 capítulos, de 5 capítulos, vai acontecer num único dia, a quinta-feira antes de Jesus morrer. Quer ver quanta coisa intensa Jesus viveu em um dia só? Num dia só, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. No mesmo dia, ele ceou pela última vez com os seus discípulos. Nesse mesmo dia, Jesus trouxe diversos ensinamentos, dentre eles esse que nós lemos essa noite, em João capítulo de número 15, a videira verdadeira. Nessa mesma noite, Jesus foi traído. Nessa mesma noite, Jesus cantou um salmo e se retirou para o jardim do Getsêmani, onde ele fez uma entrega maravilhosa. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice,
mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nessa mesma noite, Jesus é preso. Nessa mesma noite, Jesus é abandonado por todos os discípulos. E ainda nessa mesma noite, Jesus é negado por aquele que era um discípulo muito próximo, chamado Pedro. O dia passa, Jesus é julgado, Jesus é condenado, é pendurado em um madeiro, morre. 3 dias depois, a morte não subsistiu ao poder glorioso de Jesus. Jesus ressuscita. E nos últimos capítulos de João, Jesus aparece aos discípulos, sobe aos céus, mas não antes de deixar uma promessa que veio se concretizar sobre a vida dos apóstolos, dos seguidores e, por que não, nas nossas vidas. Eu irei, mas vocês não ficarão sós. Eu irei, mas um outro Consolador, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, estará continuamente sobre as suas vidas até a consumação dos séculos. Como diria Maurício, uau! Quanta coisa acontecendo no intervalo tão curto. E quem é que registra de maneira detalhada tudo isso? João. Existiam os discípulos, existiam aqueles 3 que eram ainda mais chegados, a ponto de Jesus chamar eles para orar juntamente no Getsêmani: Pedro, Tiago e João. E existia aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus e fazia perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Quando Jesus anuncia que ia ser traído, os discípulos ficam em polvorosa e dizem: João, tu és o mais amado por Jesus, pergunta a ele quem há de traí-lo. João reclina a cabeça em Jesus e pergunta algo tão difícil. E o mestre o responde. Porque quem tem intimidade com Jesus não fica sem respostas. Você entendeu o que eu falei para você? Quem tem intimidade, comunhão, anda lado a lado com Jesus, ouve do próprio Senhor: eu não vos chamarei mais de servos, eu vos chamarei de amigos. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você é amigo de Deus. Diga assim para ele: você vai ter muita história para contar, porque você tem intimidade com Deus. Você pode glorificar o Senhor? Quem tem intimidade com nosso Deus, conhece como é andar com Jesus e tem muitas histórias para contar. Você nunca, talvez, vai escrever um livro, e você jamais vai escrever um evangelho assim como João escreveu. Mas você escreverá uma história tão maravilhosa que o mundo vai ler e ver Jesus junto com você. Você vai escrever uma história tão grandiosa que não tem livros e páginas que nós possamos ter no mundo que possam comportar aquilo que Deus fez por você e através de você. Por esses dias o nosso pastor falava: o que nós fazemos agora, se fizermos com Jesus,
ecoará pela eternidade. Eu só lembro de Maximus, lá no filme de Troia. De Troia não, Troia, Gladiador. Vocês sabem que eu gosto de cultura pop, e eu tenho que falar sobre essas coisas. Homens, o que vocês fizerem aqui ecoará pela eternidade. Imagine fazer com Jesus. É as portas dos céus se abrindo, e todo dia Deus lembrando para você a obra que você fez por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Diga para quem está do seu lado, o que você, diga mais forte, o que você faz agora ecoará eternamente. Glorifique ao Senhor. Não faça por si só, faça com Jesus. Chame Jesus para o teu projeto, chame Jesus para o teu sonho, chame Jesus para a tua história. Ande lado a lado com Jesus, recline a cabeça no ombro de Jesus. As perguntas mais capciosas que forem possíveis, Deus vai te responder. Eu falei que são 10 capítulos acontecendo em um breve período de tempo. E eu quero desafiar os amados irmãos para que nos próximos dias vocês possam ler o Evangelho de João. E se for possível, ter uma atenção especial do capítulo 11 ao capítulo 21. Você vai ver que a coisa ela não para, ela é dinâmica. É uma coisa puxando a outra. A coisa tem uma continuidade, uma dinamicidade, que você sai apaixonado pelo que João está falando. O Evangelho de João, como nos foi ensinado nessa igreja, é um Evangelho que tem cheiro. Porque João está lado a lado com Jesus. E quem anda lado a lado com Jesus, anda que nem Jesus. E quem está lado a lado com Jesus, cheira que nem Jesus. Exala um cheiro maravilhoso como Jesus. E quem anda lado a lado com Jesus, fala como Ele, age como Ele e vive como Ele. Você sabe o que significa a palavra cristão? Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos na cidade de Antioquia, na Ásia. E aquilo era uma maneira pejorativa. Era como se fosse um apelido. Ali vão os cristãos, os imitadores de Cristo, os pequenos Cristo. Não sabiam eles que uma coisa que parecia ser pejorativa iria marcar o nosso caráter e a nossa história. Sim, somos pequenos Cristos. Sim, somos imitadores de Cristo. Ele é a nossa régua moral. Ele é a nossa bússola espiritual. Ele é a palavra revelada. Deixa falar o que quiserem falar de você. Você é crente. Você é cristão. Você é homem e mulher de Deus. E ainda que o mundo não enxergue dessa forma, nós temos um Deus maravilhoso nos céus, que ao olhar para a terra, para olhar para a humanidade, Ele vê todos lavados e remidos pelo sangue glorioso de Jesus. Leia. Mas não leia por ler. Eu vou ler 2 capítulos por dia, porque isso é performance. E deixa eu trazer uma notícia para você. Jesus não está atrás de performance. Jesus está atrás de intensidade. Lê o que foi lido aqui nessa noite, João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não apenas fale isso, ore isso. Deus, eu creio que eu não merecia absolutamente nada, mas tu fosse tão bom comigo que entregou o teu Filho unigênito, o teu único Filho, e hoje eu sou grato a ti, porque eu tenho acesso à morada celestial. Eu te agradeço porque tu me amou. Isso é uma leitura dinâmica, intensa e verdadeira. É assim que a gente trata o Evangelho. Diga para quem está do seu lado: você não foi chamado para ser a Xuxa. Diga assim para ele: Xuxa é que vive de performance. Você é crente. Glorifica o Senhor. Crente não vive de performance, crente vive de intensidade. Crente vive de intimidade. Crente vive de comunhão. Crente vive de mesa do Senhor. A palavra é sobre permanência. Agora eu começo a palavra. E como eu disse no início, permanecer é muito mais difícil, muitas vezes, do que começar algum projeto. Eu falo sem nenhum tipo de orgulho, amados irmãos, que desde o dia em que me converti até este dia atual, eu jamais saí da presença do Senhor. Eu não ouvi um glória. Você não está glorificando a mim, não. Você está glorificando a Deus. Porque se esse saco de sujeira está de pé, é por causa dele. Não tem glória nenhuma nisso. A glória é dele, como eu disse, porque dele, por ele e para ele. Mas existem pessoas que por N motivos, que nós não conseguimos muitas vezes compreender, porque só quem passa é quem entende, Emily, quando o calo aperta. Não permanecem na presença do Senhor. Os seus pés vacilam e eles caem. Mas qual é o desejo do coração do nosso Deus? Que você permaneça firme e constante na presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que em outrora eu já achei até polêmico, mas hoje eu concordo. É melhor você errado aqui dentro do que você certo lá fora. Este é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Portanto, se você tem erros, saiba que eu também tenho, qualquer um de nós também tem. Quem não erra aqui é o nosso Deus, mas Ele quer que você permaneça, ainda que errando, na sua presença, porque ainda que você erre, mas na presença de Deus, Ele é capaz de consertar. O mundo diz que pau que nasce torto, morre torto. Mas eu acredito que pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré faz ficar direito. Está torto, está troncho, está errado, mas ainda assim ele está lutando e na presença do Senhor. É melhor do que achar que está certo, que está indo pelo caminho certo, mas na realidade está passando por um caminho que é largo e que levará para a perdição. E o estreito é difícil. E quão difícil, Rai, é permanecer no estreito. Permanecer requer renúncia. Diga comigo, renúncia. Diga comigo, santidade. Diga comigo, pureza. Diga comigo, limpeza. Permanecer requer isso. E quem não quer pagar o preço, vai ter muita dificuldade de andar com Jesus. Só teve um, eu acho, na história da humanidade, que morreu e instantaneamente foi para o céu, o ladrão da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para a gente Jesus diz, toma a tua cruz
é difícil, está pesada, o fardo é difícil, eu troco pelo meu, mas continua na minha presença, meu filho. E aí Jesus começa a ensinar, falando de uma alegoria de uma videira, o que é permanecer na presença de Deus. Versículo 1: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, isso é importante, e o meu pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira, diga isso comigo, Jesus é a videira verdadeira. Vamos lá, irmão, você sabe um pouco de raciocínio lógico. Se Jesus é a videira verdadeira, é porque existem árvores falsas. Se Jesus é a videira verdadeira, é porque provavelmente existe até uma videira falsa. E o meu pai é o agricultor. Se existe uma videira verdadeira, existe também uma videira falsa. E a gente tem que ter muito cuidado com as falsas videiras, que se apresentam como a verdadeira videira, que é Jesus. A videira verdadeira só tem uma, não tem outra, é Ele. E ainda que alguém pareça com Ele, mas não seja Ele, não vá atrás dessa videira. Pense comigo, a videira produz que fruta, a igreja? Muito bem. Melancia? Mamão? Não. A videira produz? Vamos, igreja. Uva. Diga comigo aí, a videira produz? Ainda está fraco, meu Jesus. Uva. Diga comigo, irmão. Uva. Qual é o produto principal que é derivado da uva? Vocês sabem. Qual, igreja? Vinho. O que o vinho simboliza na Bíblia, amados irmãos? Simboliza alegria. Eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira produz alegria verdadeira. E tem gente indo atrás de videiras falsas que trazem alegrias passageiras. Uau, Maurício! Se existe a videira verdadeira, eu sei como identificar a videira falsa. Vamos listar algumas videiras falsas? Droga. Diga comigo, droga. Eu vou enumerá-las: cocaína, maconha, crack. É assim, meu irmão. Estou assistindo agora Breaking Bad, a química do mal, na grande tradução da Record. Não tem nada a ver com o nome. Metanfetamina traz uma alegria que é efêmera, que é passageira, que sacia o coração, mas daqui a pouco você precisa de mais, porque ela não tem a capacidade de preencher totalmente. Jesus preenche totalmente a nossa alegria. Prostituição, alegria falsa, efêmera, que nos enche, nos dá um prazer momentâneo, mas só quem é capaz de dar um prazer eterno na sua presença é o Senhor Jesus. Pessoas muitas vezes são uma videira falsa. Diga misericórdia. Que ocupam o lugar da videira verdadeira e aparentemente trazem uma alegria, mas que somente na realidade querem sugar a alegria que está no seu coração. Mas Jesus
O Deus encarnado é a alegria verdadeira que preenche o espaço de tudo que eu preciso. Me desculpe, minha esposa, me desculpe, meus pais, me desculpe, minha amada igreja. Amo todos vocês, mas eu preciso é dele. É duro dizer isso, mas só quem me sacia é ele. Só quem preenche e dá alegria verdadeira é ele. E que bom que ele me deu uma esposa maravilhosa, pais maravilhosos, uma igreja maravilhosa para poder cultuar, para que juntos possamos celebrar alegrias diferentes, mas todas vindas de um mesmo trono, o trono da graça de Jesus. E deixa eu falar uma coisa: a tua alegria é a minha alegria. A minha alegria é a sua alegria? Não ouvi um amém? A minha alegria é a sua alegria, igreja? Quando eu estiver alegre aqui saltitando, e vocês sabem que eu gosto de saltitar, apesar do peso, apesar da circunferência, apesar da altura e do destrambelhamento, eu gosto de estar alegre a todo momento. E uma das formas de se mostrar alegre é pulando, é dançando. E quem mais gosta de fazer isso, apesar de não ter requisito algum para tal, sou eu. Alegre-se junto comigo no momento em que Deus derramar a bênção sobre a sua vida. Compartilha comigo. Eu quero ficar alegre juntamente com você, porque a alegria verdadeira dada por Jesus é para ser compartilhada. Diga para quem está do seu lado, meu irmão: a alegria verdadeira tem que ser compartilhada. E meu pai é o agricultor. Meu Deus, eu ainda estou na parte A do versículo. Não vai dar tempo. O que é que um agricultor faz? Planta, rega, poda. Vou repetir, você vai glorificando. O que é que o agricultor faz? Planta, rega, poda. Colhe os frutos. Jesus, Deus, o sumo agricultor, plantou a videira verdadeira, que é Jesus, e disse: nós somos os ramos, estamos enxertados na videira. Logo, se Deus plantou Jesus, Ele também nos plantou. Diga para quem está do seu lado assim, meu irmão. Hoje você vai fazer muito isso, viu? Diga para quem está do seu lado assim: você foi plantado por Jesus. Diga assim: você foi plantado, regado, é podado e dá frutos. Glorifique ao Senhor. O Pai é o agricultor. Ele preparou a terra, viu que a terra era boa. Eita Deus! E tinha umas terras que não eram nem tão boas. Eu acho que eu era uma dessas. Mas ele fez: deixa eu botar um pouquinho do meu fertilizante. E o fertilizante natural do nosso Senhor, minha pastora, é oração. É alguém se colocando na brecha. É alguém se dispondo a evangelizar. E a terra, que pode até não parecer boa, começa a ter as condições suficientes para a semente começar a crescer. A semente cresce, ele rega, poda, e nós começamos a dar frutos. Versículo 2. Veja bem: todo ramo que estando em mim não dá fruto. Opa! Tem gente que está na videira e não dá fruto. Jesus é quem está falando, não sou eu não, viu, meu irmão? Todo ramo que estando em mim não dá
der fruto, ele retira. Você sabia que tem gente que está na igreja, que está na videira, mas não dá fruto? Durante muito tempo da minha vida, na minha caminhada, eu pensei que dar frutos era quando eu chamava alguém na igreja e aquela pessoa se convertia. Aí no meu primeiro mês de crente, eu levei 12 pessoas na igreja. 12 se converteram. E eu fiz como Maurício: uau! Eu estou dando muitos frutos. Deus deve me amar demais. Coração orgulhoso, apesar da pouca idade. Com o passar dos tempos, ao me aprofundar na palavra de Deus, eu aprendi que fruto não é isso. Fruto é o que está escrito lá em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ver o que está escrito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é um fruto só, com várias características. Sabe uma laranja com vários gomos? Todos eles juntos formam um único fruto. Frutos são atitudes. Quem está em mim e não tem atitudes cristãs, ele corta. Faça uma reflexão agora. Qual a última vez que você deu fruto mesmo? Amor. Qual foi a última vez que você demonstrou amor verdadeiro? Qual a última vez que você teve paciência? Qual a última vez que você teve domínio próprio? Qual a última vez que você foi longânimo, benigno, bondoso? Qual a última vez que você teve fé? Eu quero te falar que todas as vezes que você agiu com uma dessas características, você produziu frutos. E quem não está produzindo esse fruto, hoje é noite de voltar a produzir. Porque quem não produz fruto, tem prazo de validade na videira de Jesus. É duro ou não é? Jesus olhando e não vai dar fruto não, é? Podia amar ali, não amou, beleza. Podia ter paciência ali, não teve, ótimo. Continue, irmão, sem produzir fruto. Continua, irmão, na porta larga. Eu não tenho compromisso com homens. O meu compromisso é com o Evangelho de Cristo. E se esse Evangelho te incomoda, eu estou fazendo o certo. E eu estou aqui para pregar a verdade de Jesus. Começa a produzir frutos. Frutos de justiça, frutos de amor, frutos de fé, de paciência, de longanimidade. Tenha atitudes de amor para com a tua família, amigos e irmãos. Tenha atitudes até para com os teus inimigos. Porque amar quem é amigo é fácil demais. Até os fariseus fazem isso. Quem foi que disse isso? Jesus. Rapaz, Jesus era dos meus então. Não tinha muito alisado com Jesus não, viu? Jesus, tua família está aí. Quem é minha família? Senão aqueles que fazem a minha vontade. Nessa hora não tem uau. Ou seja, se até minha mãe e meu pai não fizer minha vontade, não é minha família. Ou eu preciso desenhar para você entender. É assim. O Evangelho é assim. Não tem meio termo. Não tem mornidão. Ou é quente ou é frio. E quem é morno está a ponto Deus de vomitar da sua boca. Imagine Deus tendo ânsia de vômito com uma pessoa.
Misericórdia, é isso mesmo, meu irmão. Que ele jamais precise tomar um Plasio por causa de você. Que ele jamais precise tomar um Dramin por causa de você, porque está com vontade de vomitar. Mas não, que ele tenha cada vez mais vontade de habitar no seu coração, de viver intensamente uma vida e uma história contigo. Do contrário, versículo 2: aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Árvores não têm sistema nervoso central. Essa é uma das coisas que os vegetarianos dizem para poder trazer um argumento a respeito da sua prática de alimentação. Animais têm sistema nervoso central. A árvore não sente dor. Mas imaginemos por um único momento que se a árvore tivesse sistema nervoso central. E a árvore que nós estamos falando aqui é Jesus, a videira verdadeira. Você acha mesmo que Jesus não tem sentimento? Quando ele corta, quando ele poda, dói até dos dois lados. Mas ele tem raiz. A Bíblia diz que Jesus é a raiz de Jessé. Nós, os ramos, não temos raízes. Você acha mesmo que cortar não dói não, irmão? E quando ele corta, não é para te destruir. Quando ele corta, não é para te machucar. Quem já viu aqui um pé de manga, um pé de coco, que cresceu tanto que começou a dar problema? Quem já viu aqui, amados? Tinha um pé de coco lá na casa dos meus pais, porque casa de Coab eu tinha pé de coco, ou tinha pé de jambo, ou tinha pé de manga. É assim ou não é? Aí aprove na minha casa ter pé de coco, o único que eu não gostava. O jambo eu amava, a manga, meu Deus do céu, maravilhosa. Aí coco não agrega muito, só quando está com desinteria, aí o coco serve. Eu gostava da lama do coco, mas painho tinha um facão tão fraco que ele dava e quebrava o facão, não dava certo. E o pé de coco começou a dar problema. Primeiro problema do pé de coco: os galhos estão caindo por cima da árvore da selva. Eu lembro bem que um rapaz aqui em Maranguape oferecia para limpar os pés de cocos em troca de pegar os cocos. Quem lembra desse rapaz aí em Maranguape? Aí ele subia, ele tinha um negócio, saía trepando, subindo, chegava lá em cima, ele estava de olho no coco. O foco dele era o coco. Tome foiçada nas árvores, das galhas. Um dia esse cidadão derrubou uma galha, e o que aconteceu? O fio da Celp veio junto. Logo na hora da TV Globinha. Eu fiquei muito chateado, meu irmão. Dragon Ball Z. Tire tudo, meu, menos Dragon Ball Z naquela época. Maldito o momento em que as torres gêmeas caíram e interromperam Dragon Ball Z. Era mais importante o Kamehameha de Goku. Árvore dando problema. Só que um agricultor inteligente, um agricultor sábio, um agricultor cuidadoso, um agricultor amoroso, ele sabe podar. Ele sabe onde ele tem que tirar. Ele sabe o que está em excesso. E tudo isso não é para lhe machucar, é para que você produza mais frutos. Eu quero declarar sobre a sua vida que em vários momentos Deus vai podar algumas das suas atitudes, mas tudo isso é para que você produza mais frutos.
E termina que quando poda, a quantidade de fruta é cada vez maior. Você sabia disso? Jesus fala sobre quantidades. A 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Você vai produzir muitos frutos, meu irmão. Quem ama aqui vai amar muito mais. Quem tem fé aqui vai ter muito mais fé. E quem não tem, peça a Deus que muito tem a dar. Quem não tem paciência aqui, Deus vai derramar a paciência de Jó sobre você. Mas deixa Jesus te podar. Deixa Jesus te consertar. Deixa Jesus te limpar. E tenha você mesmo a vontade de ser limpo. Apocalipse 22, 11. A palavra do Senhor diz assim: quem é justo, haja com mais justiça. Quem é limpo, limpe-se cada vez mais. Quem é sujo, suje-se cada vez mais. Eu falei ou não falei que com Jesus não tem meio termo? Ou é todo, ou é nada. Ou é tudo, ou é nada. Esse negócio de crente Raimundo com Jesus não cola. Quem sabe aqui o que é o crente Raimundo? Mais ou menos eu vou explicar então, já que disse mais ou menos. É um pé na igreja e outro no mundo. Com Jesus não tem pra que isso. Com Jesus não tem jeitinho brasileiro. Com Jesus não tem arrumadinho. Com Jesus é sim, sim, não, não. E a gente só aprende isso quando é verdadeiramente podado por Jesus. Eu não vou terminar a palavra hoje. Eu vou deixar a continuidade dessa palavra para outro dia. Tem muita coisa para falar. Eu cheguei no versículo 2. Mas eu queria encerrar no versículo 3. Vós já estáis limpos. Não, você... Presta atenção, irmão, pelo amor de Deus. Vós já estáis limpos. E quem foi que te limpou que tu nem viu? Acaso tu és um bebê que não percebestes o momento em que foste limpado da besteira que fizeste? Eu sei o momento em que você foi limpo. Deus sabe o momento em que você foi limpo. Você sabe qual é esse momento, porque quem revela é Jesus. Fica de pé comigo, amado. Quem quer ouvir a continuidade dessa palavra depois? Tem muita coisa, eu vou dividir em umas 3 partes, pastor. Não dá tempo não. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Toda vez que você abre a palavra de Deus, toda vez que você abre e ouve a voz do Senhor, você está dizendo assim: Senhor, eu estou sujo, limpa o meu coração. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo de número 11, diz: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. E todas as vezes que você medita nessa palavra, ouve essa palavra e vive essa palavra, você é limpo por Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que é que eu estou pregando nessa noite? A palavra de Jesus. Sabe o que isso quer dizer?
que se tem alguém sujo aqui, hoje você ouviu a palavra, não tem desculpa, você tem que ser limpo pelo Senhor. Vós já estáis limpos, porque a minha palavra está revelada para vocês. Aí eu pergunto a você: quer permanecer na videira verdadeira? Quer entrar na videira verdadeira? Essa videira tem muitas ramificações. Em uma você se encaixa. Você entendeu? Essa videira tem muitos galhos. Em um deles cabe você. Em um deles você já está. Mas sobre a vida daqueles que um dia decidiram voluntariamente sair da presença do Senhor, hoje é dia de retornar para a videira verdadeira. Ser cuidado pelo agricultor, o Pai das luzes e Deus de todas as consolações. E se em nenhum dia da sua vida você esteve diante dessa videira, hoje é a noite que ela se apresenta para você. Você quer dar frutos? Quantos aqui querem dar frutos? Diga glória a Deus. Quantos aqui querem dar frutos? Diga aleluias. Deus, eu oro por cada um dos teus filhos, Deus, que eles possam dar frutos a 100, 60 e 30 por um. Que eles sejam para sempre enxertados na videira verdadeira que és tu, Jesus. Sobre a vida daqueles que estão com excessos, sobre a vida daqueles que estão com pesos, sobre a vida daqueles que estão com fardos, limpa nessa noite, para que o teu filho dê cada vez mais frutos. Sobre a vida daqueles que um dia saíram da tua presença, os teus braços continuam abertos. Tu ainda não rompeste, Senhor, na alva. Tu um dia aparecerás nos céus de glória, e enquanto houver tempo, haverá esperança. Mas um dia em que tu romper, Senhor, não haverá mais tempo. Enxerta esse teu filho na videira que és tu. Eu te peço, Senhor, que a verdade que é a tua palavra que liberta esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos, no nome glorioso de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?